Bom dia! Hoje um bom dia especial. Isso mesmo. Eu consegui arrastar esse homem aqui, não é fácil não, eu vou te falar, fácil, viu? não é Eu fácil. acho que em 7 anos, 8 anos de Papo Calcinha, acho que ele esteve aqui 2 vezes. Essa é a segunda Na hora vez. que você falou pra mim, Silvia, agenda ele. Eu falei, gente, será que eu vou conseguir? Você sabe que ele é meu melhor amigo desde sempre, porque meu futuro vai ser lá. Ele vai ter que guardar. Nossa, né? seu Um corte lá pra mim. Não é no Centro-Dia, não. É na ILPI, viu? Tô falando, viu? Galera, eu tenho o prazer de apresentar pra vocês aqui um grande amigo. Quase que colega de trabalho, que nos falamos quase toda semana aí. Jorge, vulgo Jorge Abas. Bom dia, Jorge. Bom dia, Bia. Bom dia, Silvia, Verônica. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer novamente poder voltar aqui na 96. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós. Você sabe que é um assunto muito interessante que a gente vai falar aqui hoje. Eu falo assim, já tenho como amigo, porque nós estamos aí quase... Eu já tenho 15 anos de Ministério Público, eu acho que nesses 15 anos nós falamos sempre, né, Jorge? Com certeza. Temos os laços bem profundos já, né? E liga no pessoal, meninas. Com Mas, certeza. Jorge, vamos fazer isso. Pede, porque eu só ligo pra pedir. dedinho. Isso. Ô, Jorge, vamos falar um pouco hoje sobre essa instituição que chama Abas, né? Sim. Pode ser? Pode ser. Falar das dificuldades, né? Dos sucessos que a instituição teve no longo aí dos anos, desse envelhecimento populacional que nós temos aí hoje, porque o crescimento do envelhecimento, assim, o envelhecimento aumentou muito, né, Jorge? Alta demanda. Eu gostaria até de destacar, me lembrando aqui, a Abas faz aniversário agora, dia 9. Isso mesmo, 9 de setembro de 2003 iniciou, né, Jorge? Duas décadas de prestação de serviço, né? Então a gente não poderia começar de forma diferente em agradecer à comunidade rioverdense e a todos aqueles que ao longo desses anos fez parte dessa história, deu a sua contribuição, a sua colaboração. Somos gratos, né? Olha. E que possamos continuar produzindo frutos aí sazionados, amadurecidos do comprometimento, da dedicação à pessoa idosa. Jorge, antes de eu entrar no intervalo, conta pra mim, há quanto tempo que você tá na instituição, na Eu tô Abas? lá, na verdade, antes da fundação, né? De alguma forma, estamos bem envolvidos, né? A gente fez parte da fundação, né? Você lembra bem como que era Sim. antes, né? Daí a ideia desde o início de toda a diretoria era fazer um trabalho de reconstrução, né? Daquela Jorge, vila. era uma vila, né? Desculpa Era te uma interromper. vila. Sim, pois não, fica à vontade. Era uma vila, né? Onde tinha idosos, era isso mesmo? Isso, essas casinhas, na verdade, a história é muito antes desses 20 anos da Abas, né? Na década de 60, né? Os pioneiros, a exemplo do meu pai, de Forcalino Guimarães e tantos outros, edificaram aquelas 10 casinhas, né? Naquela época, aquilo ali era a zona rural da cidade, né? Tinha que atravessar 2, 3 cercas de fazenda para chegar ali. Muita gente de Rio Verde sabe, quando saí para Montevidéu, vi ali naquele meio dos passos só aquelas 10 casinhas. E justamente no início aí desse milênio, né, em 2003, vendo as condições que já eram precárias dessas casas, surgiu a Abas justamente com a ideia de reconstruir, de dinamizar os trabalhos, porque já se via, como inicialmente a Bia falou, né, já estava deslumbrando esse crescimento da população idosa, do envelhecimento, né, que graças ao avanço aí da ciência, da saúde, da tecnologia, viver hoje 80, 90 anos não é novidade. Então esse é um grande desafio que todos nós temos, né? Seja no ponto de vista do contexto familiar e no contexto social, de buscar oferecer, atender e dar dignidade às pessoas idosas. Gente, Eu tava olha aí, lendo que aqui, interessante. posso falar, Peraí, Bia? a gente Não? vai entrar pro intervalo, porque eu também li muito e eu quero falar muito hoje também, viu? Galera, ó, fiquem ligadinhos, nós estamos aqui com o Jorge hoje, falando da instituição Abas, um programa super interessante aí, ó, que vai afetar você aí, que vai, né, chegar até você, ouvinte aí. Por quê, gente? Porque se você ainda não é idoso, você tem alguém na família que é. Você já pensou no mundo que você vive hoje? É muito bonito você olhar o seu vizinho da frente, às vezes é muito fácil você criticar o seu vizinho aí, né, da frente, falar assim, não cuida do pai, não cuida da mãe, e você não vê o contexto familiar aí que existe por trás disso. Então o Jorge está aqui hoje, vai falar um pouco aí da instituição da Abas, né, do que ele está à frente, quais são as dificuldades que eles enfrentam
estavam aí, né? O sucesso que eles conseguiram até hoje, não é verdade? Isso. E o que eles precisam. Então fiquem ligadinhos que o programa hoje vai estar recheado de informações. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Jorge, vulgo Jorge da Abas. E o assunto hoje é bem pertinente, gente. Nós estamos falando hoje sobre idoso, né? O Jorge, que está à frente aí, ó, da instituição Abas, ele falou que desde antes existia a Abas. E é verdade, velho. Gente, começou lá atrás, à frente aí dessa instituição que hoje é um sucesso, é uma referência aí no Brasil inteiro. Ô Jorge, antes da Silvia perguntar aqui, nós conversamos aqui no intervalo e assim, eu vejo que hoje uma das grandes preocupações aí mundial é a taxa de natalidade, que diminuiu demais, o envelhecimento, né, cresceu demais. Porque a gente vive hoje um mundo de idosos, né, de população idosa. A expectativa de vida aumentou muito, né? Então, assim, o que eu acredito, o que eu vejo no longo do tempo aí, dos anos. Há muito tempo que eu trabalho, né, com idoso, e eu vi que de uns 5 anos para cá, aumentou muito a demanda, a procura por instituições de longa permanência. O que você me fala disso? Esse é um desafio, todos os dias bate em nossas portas, né? Clamando, manifestando ali, muitas vezes as famílias desesperadas, né? Porque hoje o modelo de família mudou, né? Com a revolução feminina, com a conquista da mulher no mercado de trabalho, com a baixa natalidade. Antes, então, nossos avós tinham 8, 10, 12 filhos. A mulher estava em casa. Então, ela colhia, né, ali o seu avô, as pessoas já de idade. Então existia essa realidade, que hoje é diferente. Hoje né? tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo trabalhando, né? E tem 1, 2 filhos. É verdade. E nós estamos enfrentando uma realidade que os filhos, o que acontece? Os filhos se tornam pais e os pais se tornam filhos. Os filhos estão idosos cuidando de pais idosos, né? Quantos conflitos surgem, né? De uma mulher, de um homem que nos procura, né? E que muitas das vezes está tendo conflito na convivência conjugal, na família, porque não dá conta de conviver. Infelizmente, muitos desses pais foram pais, de alguma forma, omissos, né? Mas a gente sempre coloca, só de nos ter dado a vida, já é motivo para a gente retribuir, para a gente acolher, para a gente ser grato. Com certeza. Mas é um desafio, né? A gente sabe que existem feridas emocionais, que muitas das vezes os pais estiveram longe, houve violência, né? Houve irresponsabilidade, e é um desafio muito grande e precisa realmente de um esforço e desse respaldo, né, de um ponto de vista das organizações civis, do Estado, para que as famílias possam realmente cumprir seu papel. Mas a Abas tem buscado, né? Hoje nós temos um compromisso de atender com o município 50 pessoas idosas, nós temos 67. São várias demandas, procuramos ter um critério, né? Nós temos uma válvula, você já disse aqui, que é o programa Centro-Dia, que muitas das vezes a família ainda é possível administrar, né? Que o Centro-Dia oferece a oportunidade do idoso passar o dia na instituição e a família vai para os seus afazeres, vai para o seu ofício, vai para o seu trabalho, e ali durante o dia ele recebe, né, todos os cuidados básicos, alimentação, o apoio da equipe, e à tarde volta para casa. Mas realmente existem casos que não tem jeito, tem que ser institucionalizado. Quando o idoso não tem família ou os laços estão extremamente fragilizados, rompidos. Jorge, como você estava falando, então, vocês têm lá na associação beneficente Alta de Souza 50 idosos, é isso? Não. Tem mais. Tem mais. 50 é o compromisso que nós temos com o município. Mas entendi. hoje que moram lá que a gente chama São mais de 100 ILPI, idosos. são 67 que moram e mais 60 que passam o dia. E daí você falou que tem Então, são esse 127. programa do Centro-Dia. Isso. Tem outros programas? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Isso, tem outros programas e outra unidade. De um ano para cá, a Bia conhece, né? Um espaço muito amplo, muito bonito, aconchegante. Lá na região norte, a gente fez uma parceria com a Celuz, o antigo sanatório, e a Abas oferece serviço lá também, como o Centro-Dia e o Serviço de Convivência e Cultura. Porque lá agora na unidade 2, lá na Monte Sião, além de nós estar atendendo pessoas idosas, nós também estamos atendendo pessoas com transtornos neurológicos, transtornos mentais. Né? Lá nessa outra unidade a gente já está com quase 80, beirando
esperando 80 pessoas idosas que passam também o dia lá. Desculpa te interromper, engraçado você falou aqui, você falou anteriormente, falou assim, antigamente as pessoas tinham 10, 12, 15 filhos, hoje elas têm 2. Mas eu falo assim, antigamente os pais, eles tinham filho para ajudar, né? Eu falo Exato. assim, eu via como o quê, né? Ele tinha o filho para quê? Para ajudar ali na lida da fazenda, do sítio, né? Isso. Ele colaborava com o quê? Com a despesa do lar. Hoje em dia não, né? O filho dá despesa, né? Já mudou. Então, ou seja, né? Nós temos só 2. Mas isso, eu falo assim, não quer dizer que o filho não ame os pais, né, Jorge? Não, é a realidade. O fato de não cuidar, como você falou, né? Com tudo que vem acontecendo, desse mundo competitivo que a gente vive hoje em dia, esse corre-corre, às vezes o filho nem tem tempo para cuidar. Por quê? Ele vai trabalhar para sustentar o lar. Sim. Não é mesmo? É uma situação que entra muito valores, né? Isso. Eu conheço exemplos assim que eu falo assim, eu tenho que tirar o chapéu, que as pessoas às vezes, a mulher ou às vezes o filho renuncia à vida dele para cuidar, né? Para poder cuidar. Então são questão de valor, são questão de maturidade emocional, né? Que faz com que a pessoa se posicione, né? E vê que realmente o que é prioridade na vida dela. Jorge, você falando de cuidar, que a pessoa, né, se renuncia para cuidar, tem como a nossa população sermos voluntários, ajudarmos de alguma maneira? Sim. Não só com doação, mas assim, botando a massa, ajudando lá de alguma forma? Sim, sejam muito bem-vindas, né? E toda a comunidade será um prazer, né? Esse realmente ajuda a suprir, porque muitas das vezes existe uma necessidade muito grande. Nossos idosos de baixa capacidade funcional, têm bastante comprometimentos e precisa de pessoas, né, para cuidar. E muitas das vezes a nossa equipe é restrita, dados os altos custos, né? Hoje 70% das nossas despesas é com recurso humano e muitas vezes falta realmente essa presença humana, né? De um voluntário que vai dar atenção, que vai ouvir a história, que vai ouvir os depoimentos dele, que vai contar suas histórias, que vai interagir, né? Que vai estar ali presente, suprindo ali as suas necessidades. Então, muito bem lembrado, Silvia. E a gente estende a toda a comunidade. Muitas das vezes a gente procura analisar, conhecer um pouquinho. Às vezes a pessoa ali tem uma habilidade na culinária, a gente direciona para a cozinha. Ou tem habilidade ali na parte ali de cuidados, né? De fazer uma unha, do cabelo, pode contribuir também. E são diversas necessidades, né? E de acordo com a possibilidade e a necessidade, a gente vai encaixando. Sejam todos muito bem-vindos. E você falou de cozinha? Aí, a gente vai pro intervalo rapidinho. Nós estamos aqui com o Jorge da Raba. A gente vai rapidinho. A Silvia não cala a boca, ela quer saber de tudo. Tá igual eu, garantindo a vaga com o Jorge. Com certeza. Amigos, viu? Mas a gente já volta aí com esse papo super interessante. Já, logo depois do intervalo. De volta, galera. O Papo Calcinha está no ar. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com o Jorge, lá da Aba. Gente, nossa, ele tá falando aqui pra gente como que é esse funcionamento, né? Da instituição. Quantos idosos eles têm? Quais são as dificuldades, né? Quais são os sucessos que eles tiveram aí até hoje. Contando um pouco dessa história pra gente. Silvinha? O Jorge falou assim da cozinha, né? Antes do intervalo ele falou assim, talvez a pessoa que queira ser uma voluntária lá na Abas, né? Saiba cozinhar, por exemplo. Então ele falou da cozinha. Eu queria saber um pouquinho da estrutura que a Abas oferece à população, né? De idosos. Sim. Eu sei que tem cozinha, tem piscina. É isso mesmo, Jorge? Conta pra gente. Isso. Vamos começar pela equipe, né? A equipe interdisciplinar, né? São equipe de profissionais, de técnicos. Nós temos lá hoje, vamos lá, falando em cozinha, nós temos um nutricionista. Na cozinha, nós temos 2 turmas, que é trabalho 12 por 36, né? Cada dia tem 3 colaboradores na cozinha. Até mesmo porque são servidos 6 dietas, café da manhã, o almoço, o lanche, a janta e a ceia da noite. Isso todos os dias, de segunda a domingo, não para, né? Eu quero aqui aproveitar e agradecer a comunidade que sempre é solícita, atenciosa e supre as nossas necessidades. E a gente continua buscando esse apoio. Nós temos também a psicologia, o serviço social, a fisioterapia, que inclusive não atende só no solo, mas numa piscina coberta, uma piscina aquecida. Nós temos a farmácia. A farmácia não só agora, começou agora, além da homeopatia, né, dos medicamentos aí convencionais, nós começou agora um projeto Saúde Integrativa, com apoio do Fundo do Idoso, onde a gente oferece a fitoterapia e a fitoenergética para as pessoas idosas. Que legal. Então, isso aí resgata a memória afetiva dele, né? Muitos deles teve aquele chá
chá da vovó. E a gente sabe hoje, a própria medicina aí, natural, está mostrando, a ciência mostrando os benefícios que é, né, da fitoterapia. Então nós estamos com esse projeto, temos vários outros projetos financiados pelo Fundo do Idoso. A exemplo da Casa de Campo, é um local, nós tivemos em São Paulo uns 15 anos atrás, e lá no Abrigo Bezerra de Mineiro de São Paulo, eles tinham uma casa de praia. Quando o idoso estava estressado, cansado, eles levavam ele para casa da praia. Eu falei, e agora? Ali em Rio Verde não tem praia. Falei, mas nós não vamos ter lá a Casa de Campo, a Casa do Cerrado, né? Então tá aqui a 30 quilômetros da cidade. E eles adoram, eles né? adoram, eles vão para lá, passam o dia, pesca, né? O contato com a natureza generosa, é um refrigério, né? Tira um pouco do desgaste, do estresse da vida institucional, você é segregado. Só trancado, só fechado. Exatamente, né? só segregado, né? Então a gente tem vários projetos, o projeto da piscina, voltando aos profissionais, nós temos a equipe de cuidadores, a equipe dos porteiros, a equipe de limpeza, a equipe da lavanderia. Então hoje a instituição, pra vocês terem uma ideia, nós temos 80 colaboradores nas duas instituições, atendendo 200 idosos. Jorge, não é fácil gerir isso aí, Não a gente mesmo, sabe, né? Porque primeiro que mexer com gente é difícil. Você lidar com o idoso também. Eu falo que hoje o idoso, tem idosos que é mais difícil lidar do que com a criança. Não é verdade? Você sabe disso dia a dia e a gente não precisa florear nada aqui. E ainda mais gerir uma instituição desse tamanho, não é mesmo? Isso eu não falei aqui ainda, eu sempre gosto de destacar, as bênçãos divinas e a providência divina que nos concede, né, essa oportunidade e todas as condições favoráveis para tocar. Realmente o desafio é muito grande, né, lidar com pessoas idosas, com diversas patologias, como Alzheimer, mal de Parkinson, demência, transtornos mentais, aqueles que foram acometidos de AVC, que são totalmente dependentes, né. Nós temos lá hoje, se não me engano, são 4 ou 5 idosos que a alimentação deles foi industrial através daquele naso interal, né? Então realmente é alta complexidade, é alto custo e precisa ali de uma boa dose de desprendimento, de sentimento, né, de toda a equipe para poder envolver, né, e acima de tudo o apoio da comunidade para a gente realmente dar conta, né? Mas Jorge, foram 20 anos, diga, Silvia. Desculpa te interromper, você falando do apoio da comunidade, a ABAS necessita diariamente ou mensalmente de muitos alimentos, tipo alimento, produto de limpeza, produto para administração, né, como papel. Como que a população, você agradeceu agorinha, né? Quem tá nos ouvindo pode estar ajudando com alguma, de alguma maneira, isso? Sim, o que a gente sugere é a pessoa fazer uma visita primeiro para conhecer um pouquinho da realidade, todo o nosso contexto, as instalações, porque cada dia não tem como a gente afirmar, é lógico que existe algumas despesas, algumas necessidades são recorrentes, né? A exemplo do alimento, material de limpeza, mas pode ser que chega ali uma doação grande, generosa de algum produto, então sempre a gente pede à comunidade que entre em contato conosco para a gente poder investigar, né, qual é a necessidade daquele momento e tá direcionando. É lógico que fica a critério, fica à vontade de cada colaborador, né? Seja ele fazer a doação em espécie, em gênero ou com a sua presença amiga, mas nos procure, né? Faça uma visita lá na Vila André Luiz, ali na Vila Borges, aí abaixo da rua, acima da Rua 12, do Comercial Campeão, para conhecer e a gente poder trocar ideia, né? E naturalmente ela vai encontrar seu espaço e vai saber nos ajudar. O nosso telefone é o 36234820 e o meu celular é o 99217 0023. Eu não sei não, se eu fosse você não tinha dado esse telefone aqui, não é? Mas, com essa galera vai te procurar. Mas pô, será muito bem-vinda, né? Pra poder ajuda vale tudo. Ô, Jorge, aí a gente falando aqui de ajuda, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, porque tem muita gente em casa que fala assim, eu fui lá, não consegui uma vaga. Saber que a instituição também é limitada, né? E assim, eles não conseguem abrigar todos, né? Isso, por quê? Porque às vezes a pessoa ali, é como você falou, passa por um rito, passa por um critério ali, né? Pra você, né, institucionalizar a pessoa. Tem que ter o critério, sim, sabe por quê? Porque senão vocês não conseguiriam fornecer nenhuma vaga pra ninguém, não é verdade? Com certeza. Infelizmente é uma situação que a gente depara no dia a dia. Hoje mesmo eu vim pra cá e eu atendi uma família,
né? E muitas vezes nós não temos de pronto para atender a necessidade dele, que no caso é a institucionalização, o acolhimento para o idoso morar lá. E muitas das vezes, diante do desespero, do conflito, daquele momento desafiador, ela vê isso como uma válvula de escape, mas de repente com os dias, com o tempo, as coisas se ajustam, né? Como eu já disse aqui, tem um programa Centro-Dia que reduz, que minimiza um pouco do estresse e naturalmente as coisas vão se ajustando. Mas a gente não consegue, né? Hoje a realidade de Rio Verde, além da população idosa estar crescente, o nosso município cresceu muito também, né? E pessoas que chegaram aqui na década de 60, que ajudaram a desbravar, a construir Rio Verde, hoje são pessoas idosas. E estão batendo nas nossas portas, né? Então tem que novas políticas públicas, novas modalidades ir surgindo, de forma que a gente possa contribuir. Mas a gente realmente pede sempre essa contribuição, essa colaboração, essa compreensão, né, das famílias que nos procuram, que muitas das vezes realmente não conseguem. Foi muito bem lembrado, né? Mas a gente sempre procura analisar com muito carinho, com muito desprendimento e com critérios. E engraçado que assim, mesmo não tendo a vaga, você recebe todo mundo. Recebe, não é verdade? recebemos. Tem assistente social, gente, pra quem não sabe, tem assistente social que faz uma visita na casa da pessoa. Isso, a visita domiciliar, né? Para conhecer. Conhece todo o histórico do idoso, da família. Então, assim, não é uma coisa qualquer. Você não chega lá e você não entra de paraquedas. Gente, tem todo um procedimento que é seguido. São pessoas responsáveis que estão ali, ó, para receber o idoso e receber a família. Eu queria que você falasse também um pouco do comprometimento da família, né, Jorge? Porque muita gente tem, muita gente não tem. É só deixar o idoso lá, né? É deixar o pacotinho embora, não. Eu acho que a maioria não tem. Silva. A Silva já conhece. Silva. Fala mesmo. É por aí, Silva. Infelizmente é uma realidade, né? Muitas vezes as famílias querem transferir a responsabilidade para a organização e a coisa não é por aí, né? Nós temos que compartilhar, né? Nós temos que dividir responsabilidade e precisa dessa consciência, né? E é preciso, por mais que seja desafiador, manter o vínculo com seu pai, com a sua mãe, no final de semana levar ele para passar o dia, para manter vínculo com a família, com seus netos, né? Isso é importante, isso é gostoso, né? E conviver melhor os conflitos, né? Esquecer um pouco das mágoas, da história do passado e reconstruir uma vida nova, né? Uma página nova, de mais amizade, de mais compromisso, de mais presença amiga. Realmente essa é uma realidade, né? Volta a falar em valores, né? Precisamos rever valores. E aí eu lembro que a gente tá falando anteriormente, de ter critério. Por isso que a gente pede a primeira coisa para a família ir lá. Que muitas vezes chega um pedido através de terceiro. Fala, não, pede a família para vir aqui. E se ele não vai lá nem para pedir, imagina depois. É verdade. Né? Sim. E a gente propôs recentemente, a nossa assistente social e a nossa psicóloga estava fazendo um trabalho com as famílias que têm idosos lá institucionalizados, justamente para poder resgatar esse vínculo, né? E estamos monitorando e cobrando, né? E aí a gente precisa aqui da Bia, aqui, que também representa o Ministério Público, desse apoio do Ministério Público, porque está lá na nossa Constituição. O dever não é só nosso como organização, o dever é da família, o dever é do Estado. O principal né? É da família, né? É isso aí. Então precisamos desse comprometimento da família, né? Que possa contribuir conosco nessa parceria. Gente, falou o Jorge, a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta com muito mais informações para vocês. Fiquem ligados. De volta, galera, o Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui com o Jorge da aba, gente. Quem nunca viu falar do Jorge da aba? Jorge, a gente não sabe o sobrenome dele, é o Jorge da aba. Se você tem aí um pai, a mãe, a vovó, um vovô, se você já tá no caminho aí como eu, depois dos 40, você vai lembrar desse nome. Você tá tão velha, Bia. Você tá tão velha, Bia. E aí, eu ainda quero. Vocês vão fazer as perguntas aqui, mas eu ainda quero que ele ainda conta aqui, ó. Porque ele tem muita história para contar de idosos. Eu vou te falar. Um dia recebemos ele aqui, a equipe, num programa que eu mais ou menos nós fizemos. A gente ficou rindo aqui, ele trouxe uns idosos. Falei, danadinha. Tinha uma danadinha sentada ali. Tem os cantores, né, Jorge? Tem de tudo, tem artista. Ó, tem vários artistas na instituição. Mas a pergunta, Verônica, é... Qual a diferença, Jorge, da pessoa que quer colocar o seu idoso pra morar lá ou que quer pra passar o dia? Vai lá, passa o dia, volta pra casa. Sim. A gente chama o que vai pra morar, que lá vai ser a residência, o lar dele, é o que a terminologia hoje mais adequada é ILPI, Instituição de Longa Permanência. É o chamado abrigo, né? Então a gente prioriza, né, idosos que não têm família,
existe muitos que não têm família, que perderam o vínculo, que veio do Nordeste, né? Ou idosos com vínculos extremamente fragilizados ou rompidos com a família, né? Em situação, por exemplo, de conflitos. Agora, aquele idoso ainda que tem uma rede, que tem uma estrutura familiar, que tem alguns filhos, mesmo diante dessa vida moderna, desafiadora que a gente indica o programa Centro-Dia, que também funciona lá. Inclusive, os idosos dos 2 programas, das 2 modalidades, convivem, socializa lá na instituição. E toda a equipe, que a gente já disse inicialmente, dá o respaldo. Então, o idoso, ele vai pela manhã no Centro-Dia, existe o transporte. E é bom E falar isso porque tem o transporte próprio, a Isso. instituição, não é verdade, Jorge? Isso, a instituição a gente prioriza, a gente tem uma parceria com o município, principalmente lá na região norte, né, para atender idosos de baixa renda, de vulnerabilidade econômica, né? A gente procura que a família leve ou terceirize esse serviço. A ABAS, por si só, ali na Vila Borges, ela não tem esse compromisso, né, de transporte. Embora a gente sempre contribua e busca indicar a exemplo da saúde para poder contribuir com as famílias. Então, o Centro-Dia, o idoso passa o dia lá e à tarde volta para casa. E mantém um vínculo, né, com a família. E tem todas, por exemplo, o que tem na ILPI tem o Centro-Dia também, né, Jorge? Por favor. Ele se interage o dia todo. Isso, socializa, tem todos os recursos terapêuticos que a gente já falou, exemplo da piscina, da alimentação. A única diferença é que ele não vai dormir lá e final de semana ele fica com a família. E será que tem os idosos que começam a ficar frequente e depois já querem morar lá? Não tô querendo voltar pra casa hoje. Não. O relato, depois nós podemos trazer aqui outros para justamente vocês e a comunidade ouvir eles. Eles, muitas das vezes, existe uma cultura ainda de abrigo, que abrigo é isolamento, abrigo é abandono. Existem muitos relatos que quando ele chega, uma certa resistência, né? Aquele medo, aquela incerteza, aquela preocupação. E naturalmente, hoje mesmo eu estava com uma idosa lá, que a partir do momento que ele vai fortalecendo os vínculos, vai criando novos laços, vai criando amigos, vai sentindo como que é o trabalho, ele passa a ter vontade, levanta cedo, final de semana ele quer ir para lá. Então a gente vê relatos da família e dele mesmo, que aquilo ali passa a ser a família dele e que ele realmente tem satisfação e vontade de ir para lá. Olha aí. Viu? E aqueles idosos, Jorge, por exemplo, que sofrem maus tratos, que hoje em dia tá tão, assim, banalizado, né? Comum isso. A gente vê o pessoal Eu acho abandonando nas ruas, assim, com Sim, mala. e machucando, batendo, né? Sendo agredido pelos próprios filhos, né? Tão infelizmente é uma realidade hoje, né? Não só com os idosos, mas com as nossas crianças. De um modo geral, a violência tá galopando, né? Mas isso aí é papel da Bia, né? O Ministério Público tá aqui. Eu vou jogar a bola para ela. Mas o Ministério Público é parceiro, né? Nós temos aqui a Delegacia Social também, que foi uma conquista para Rio Verde, né? Como diz a doutora Thaís, Jorge, pode me comunicar. Eu falo pro filho, você cuida do seu pai, ou você quer ir lá para a delegacia, você escolhe. Então realmente precisa da força, né, do poder aí judiciário, precisa dessa força do Ministério Público. Infelizmente não entende outra língua, né? Existe ainda uma fragilidade muito grande de vínculos e lamentavelmente a gente vê muita violência ainda. E a violência, quando a gente fala, não é só a violência física, é a violência financeira, é a violência sexual, é a violência emocional. Psicológica também, né? Psicológica, tem várias tipologias aí. Jorge, você falando do apoio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o apoio da Prefeitura, do Ministério Público, dos órgãos aqui de Rio Verde. Sim, é uma rede que a gente tem e que a gente é grato. A exemplo do Ministério Público, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, que canaliza alguns recursos, né, que contribui. A exemplo, nós conseguimos colocar lá, por exemplo, o sistema fotovoltaico, que é a geração de energia limpa, né, que baixou os custos da instituição, financiado pelo Ministério Público do Trabalho. Que legal. A exemplo do Ministério Estadual, onde a Bia aqui representa, nos ajuda a mediar esses conflitos, né, de violência, como a delegacia, como o CRES. E a Prefeitura Municipal de Rio Verde sempre foi, e a atual gestão é uma grande parceira nossa, sensível, reconhece o nosso trabalho e nos dá o apoio, né? Estamos na expectativa aí de melhorias, né? O nosso prefeito é um homem muito sábio, inteligente e sensível a essa causa, e estamos aí na expectativa
expectativa de poder ampliar e poder dinamizar e melhorar nosso serviço. Então a gente não pode deixar aqui de reconhecer, como também de toda a comunidade rioverdense, as pessoas físicas, pessoas jurídicas, são muitos colaboradores, né? Então é toda uma rede, é todo um suporte que realmente possibilita nós realizar esse pequeno trabalho aí. E nada é flores, né? Só flores, né, Jorge? Eu falo assim, né? Quem tá de fora fala, é bom e tal, porque a gente sabe que é uma instituição maravilhosa, né? Que atende muita gente aí, mas para manter aquilo ali, para trabalhar todo dia, é um trabalho árduo. Eu sei da sua luta, sei as várias vezes que foi para Brasília, né? Tentar fechar acordo e tal, emendas na busca de verbas, emendas né? parlamentares. Tem muita gente que não entende, porque a instituição hoje pega idosos é o quê, gente? Pessoas acima de 60 anos, né, Jorge? Isso. E a pessoa às vezes não entende, porque às vezes tem um parente ali que tem alguma debilidade, né? Às vezes acometido por, né, uma doença intelectual, enfim, física, quer colocar lá. E aí, gente, a instituição segue padrões, não é verdade, Jorge? Toda instituição que se preza, ela tem que ter normas, ela tem que ter regras, né? E muitas vezes a gente não consegue agradar, todo mundo compreender, né? Mas existe uma diretoria, existe um conselho, e a gente sempre procura ajustar, melhorar essas condições, essas regras, né? Para poder desenvolver da melhor forma. Mas como você disse, realmente existe o prazer, a satisfação do trabalho que a gente tem, né? Mas existem desafios, né? De ordem econômica. E para mim hoje, o grande desafio hoje é pessoas, né? Eu não sei, nós estamos passando os dias, muitas vezes você tem que pegar as pessoas no laço, né? E tá difícil, entendeu? Hoje eu acho que todo o mercado tá sofrendo isso. Existem programas governamentais que muitas vezes não motiva, né? E que muitas vezes subsidia a vida das pessoas. E as pessoas hoje não querem trabalhar. Não querem trabalhar, né? Mas eu sou grato. Eu tenho lá colaboradores extremamente generosos, comprometidos com a causa, né? Aí é que eu falo, e eu sempre não posso deixar de falar da providência divina que encaminha pessoas maravilhosas, né? Mas o giro acaba sendo grande de pessoas, né? Como eu disse, a gente tem 80 colaboradores. Sim. E sempre ali estão pedindo para sair, porque para as pessoas a remuneração nossa, na verdade, não é boa, né? A gente atende todas as leis que regem, as leis trabalhistas do sindicato, dos conselhos, mas de repente o trabalhador tá lá, a hora que ele domina, ele arruma outro trabalho para ganhar mais e não tá errado, né? Ele vai, e aí você tem que treinar novamente uma pessoa, encontrar no mercado de trabalho. Hoje nós estamos no desafio aí do piso da enfermagem, né? Sim. Que vai onerar bastante e vem uma dificuldade muito grande, porque ninguém assume essa criança chamada idoso. O idoso é social, o idoso é saúde. E o idoso, no nosso entendimento, o idoso ele é híbrido, né? Ele é hidrossanitário, não tem jeito. Ele depende da saúde e depende do social. Com e certeza. acaba, do ponto de vista das políticas públicas do governo, transferindo a responsabilidade para um, para outro, e ninguém assume. Fica aquele jogo, Fica né, um Ju? jogo, É verdade. né? E nós estamos lá e não espera. E não espera, né? As necessidades são todo dia, bate na porta de um, de outro. E realmente é um desafio. E a gente, com as bênçãos de Deus e com o apoio da comunidade, vamos trabalhar. Ô, Jorge, mas eu não sei não. Os desafios, eu acho que tá deixando você mais jovem? Beleza? A vontade dos seus olhos. Eu vou te falar, eu não tô dando conta desse rapaz, não. Eu conheci ele tem 15, 20 Então, anos. eu conheci ele Tá do também mesmo uns 15, 20 jeitinho, anos. Ele tá do mesmo jeitinho. Quando minha mãe morava aqui. Que beleza, uai. Isso aí não é energia pra mim, uai. Eu vou ter que ir pra lá. Vamos pra lá. Vamos. Tenha bondade dos seus olhos. Quero agradecer a sua participação, ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente. Eu sei que sua vida é extremamente corrida aí, frente à instituição. Sei que você também não tá só na Abas. Isso, eu dou um apoio lá também no ABAL, né? Isso. No Conselho do Idoso. E estamos aí. Onde fala que é idoso, a gente vai um pouquinho lá pra poder contribuir. Jorge, eu queria que você falasse novamente para os nossos ouvintes aqui O contato. o contato para quem quiser doando, né, alimento, produtos de limpeza, ligando para vocês para saber o que precisa, né? Vamos O que lá. a instituição tá precisando, conhecendo isso. Isso, Fazer e uma acima de visita. tudo, visitar o nosso Instagram. Você vai falar aí, eu tenho dificuldade. Eu acho que a pessoa visitar o nosso Instagram, ela vai conseguir visualizar e entender um pouquinho, ver o nosso trabalho. A gente sempre tem as publicações lá, né? Isso, Abas_Rio Verde. Você Isso entra mesmo, aí, gente. @Abas_Rio Verde. Pronto. E o nosso telefone fixo é o 3623 4820. E o meu celular
é o 992170023. A gente fica lá na Rua do Ancião, ali na Vila Borges, acima do postinho ali da praça, e lá no Monte Sião, lá abaixo do Materno Infantil. Será um prazer, aguardo todos para visita, né? E estamos aí. Um grande abraço. Prazer é nosso, meu amigo. Obrigado. Você veio aqui hoje, daqui, deixa eu ver, 20 anos eu tô lá. Oh, que beleza. Aí eu não tô lá mais não, viu? Você vai estar, viu? Você tá conservado no formol, Nessa viu? paz dele, vai muito tempo, viu, galera? Um beijo pra vocês e até mais. Obrigado. Jorge. Obrigada, Jorge. Obrigado. Um abraço.